sou Bianca Monteiro, sou enfermeira. Atualmente eu trabalho no Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Rio das Ostras. Eu fiz a parte de coordenação de IST/HIV/AIDS durante 15 anos nesse município. E aí saí e fui para a vigilância. E disseram para mim assim, você fica com as ISTs. Então vamos fazer um levantamento de como que está isso, né? Em números, o que a gente tem de dados e registros. A partir desse levantamento, eu produzi um boletim epidemiológico falando sobre a situação da sífilis no município. E nesse boletim a gente percebeu algumas coisas que a gente já esperava em relação à questão do diagnóstico e do monitoramento dos casos. Muitas vezes, essas mulheres que eram diagnosticadas no pré-natal e chegavam, às vezes, na maternidade com sífilis. E aí a gente se perguntava, gente, o que aconteceu no meio do caminho? Né? Ou os parceiros que não eram tratados. Então, assim, de que forma a gente pode trabalhar para que esse processo ele seja de fato monitorado a fim de que a gente possa qualificar essa assistência e garantir que a gente não tenha sífilis congênita. Nesse meio tempo, apareceu a plataforma Salos, que é uma plataforma de georreferenciamento. Ela é um projeto do Laboratório de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma plataforma inteligente. A gente começou a adesão em janeiro de 2023 e a partir dessa adesão a gente começou a entender quais eram os processos que estavam acontecendo naquele meio do caminho para que a gente não tivesse êxito nesse monitoramento. Por exemplo, a gente começou a entender que o usuário ele tinha uma solicitação de exame, mas que ele era colocado no final da fila para poder realizar esse exame e a gente não tinha como fazer esse monitoramento porque passava do tempo, enfim, e a pessoa deixava de fazer o exame. Não é porque não era solicitado, mas não era realizado. Então, de que forma a gente vai poder trabalhar no município para garantir que isso seja feito? Fizemos uma capacitação no final de julho, início de agosto, para a descentralização da plataforma, porque de início a gente começou a alimentar o sistema pela vigilância. Então, eu era responsável pela alimentação do sistema do município todo. E aí, depois a gente fez essa capacitação para descentralização. Em outubro, nós fizemos uma sensibilização sobre sífilis, para a gente poder qualificar também essa assistência na ponta, né? E seguimos nesse processo, tentando ampliar esse monitoramento e essa adesão à plataforma. A gente tem hoje mais ou menos perto de 300 casos em monitoramento. A plataforma ela me dá um panorama. Nesse panorama a gente tem a maioria dos casos sendo acompanhados e alguns casos perdidos. E aí quando você perde esse caso, você tem sempre um sistema de alerta na plataforma que diz: o caso está perdido. A gente faz o contato com as unidades para poder ter esse feedback. E esses casos que são perdidos, muitas vezes por mudança de município ou negativa de tratamento. Então, a gente vai implementando ações de acordo com as coisas que vão se apresentando ao longo do tempo. Como eu falei, a dificuldade de laboratório, a gente já identificou as dificuldades na maternidade, a gente já identificou que existe uma negativa, muitas vezes, do parceiro de tratamento, porque ele não tem sintoma, então eu vou tratar para quê? Meu teste está negativo, enfim, então é um processo, né? Não é simplesmente você realizar o diagnóstico, esse monitoramento que garante que no final, né, a gente não vai ter a sífilis congênita, ele é bem complexo, porque ele passa por questões que são multifatoriais. A gente vem fazendo esse monitoramento em loco, então a gente vai à unidade para poder entender como é que está o processo de descentralização e ampliar, porque a plataforma também ela dá acessos diferenciados. Por exemplo, para o médico e para o enfermeiro que fazem o diagnóstico, o acesso do técnico de enfermagem que vai fazer a aplicação da medicação, o acesso do agente comunitário que vai fazer uma busca ativa. Então, todos são envolvidos nesse monitoramento, né? É um monitoramento que é da equipe, não é meu, nem só do médico, nem só do enfermeiro da unidade. Enfim, todos estão envolvidos no processo. As questões de saúde, elas perpassam por muitas coisas, né? Tanto quando a gente fala de uma IST, que é o caso da sífilis, né? Ela tem questões que são muito íntimas, né? De contextos de vida e de relacionamentos. Então, isso
muitas vezes impacta no nosso resultado final. Então a gente tem é uma equipe multiprofissional para poder dar conta de elaborar, às vezes, um caso que tem muitas variantes, né? Não é uma coisa simples, diagnosticou, tratou e pronto, acabou. Não é assim, a gente precisa dar conta de muitas questões. Convido a todos vocês, profissionais de saúde, usuários do SUS, que venham conhecer a plataforma Ideia SUS e que entrem e se deleitem com as experiências exitosas de muitos municípios. A gente tem muito potencial dentro do SUS, a gente tem muitas ideias, muitos profissionais e equipes muito legais, então muitos trabalhos interessantes para serem compartilhados. Vem!